Se você pegar como está o comportamento do positioning, a gente vê que está todo mundo comprado em financials, em utilities, em companhias, né, que são aquelas que defendem e que entregam bons rendimentos ao longo do tempo, né? E mais recentemente a gente tem visto nas pesquisas, nos estudos que a gente tem lá dentro da XP, que está havendo um aumento considerável do chamado Kit Brasil, que é um pouco na segunda parte da linha da pergunta, que é você comprar beta e já começar a se expor, né? Já tem quem esteja fazendo É isso. o, é o, é o, Provavelmente aqueles que apostam na virada política. com um pouco mais de... É. se sentem mais seguros em relação a ter uma virada política. Trazendo para o poker, né? Você tribetar antes do flop. Flop. Que é a hora de É a apostar, né? hora de apostar. É hora de limpar a mesa, né? Exatamente, Tirar os entendeu? aventureiros, né? Pra não tomar Exatamente. uma bad. Então, assim, exatamente. Você toma uma na cabeça para não deixar os caras pensarem, Sai, né? isso aí. Pá! Limpa a mesa. Exatamente. E aí eu acho que isso tem aumentado ao longo do tempo, né? Isso tem aumentado. A gente tem tido essa percepção, a gente está indo aí para próximo de um desvio para cima da média. Portanto, é a forma mais nítida e cristalina de que o trade eleitoral está começando a entrar, Na né, conta, no na preço. conta no dia a dia. Ou seja, no meu sentido figurado aqui do tabuleiro, né, já tem alguém colocando uma ou duas peças nesse tabuleiro. Não é o nosso caso. Nosso caso aqui é que a gente ainda tem o tabuleiro ali, mas a gente não botou as nossas peças. O que a gente tem feito é o certo pelo certo, buscando altíssima qualidade e previsibilidade. Nos cenários de mercado que está andando, ajudado pelo investidor estrangeiro, a gente está tendo performance com baixo risco. Você está capturando uma assimetria sem necessariamente se expor muito. Exato. Então, é o meu mandato. É o que eu quero. A Top Ações, que está rente ao mercado, o mercado sobe, ela sobe, o mercado cai, ela cai. Mas a volatilidade dela está mais baixa do que a do mercado, que já está baixa. Então, eu estou entregando qualidade. Esse é o meu mandato ali. Se algum dia a gente resolver, olha, vamos botar as peças no tabuleiro e a gente vai para uma aposta ou para um cenário assimétrico, etc, Aí você vai etc, para um rotation mais agressivo. a gente vem para uma. E aí a gente espera outperformar por conta desse mandato, a gente espera Paga até um prêmio, não precisa pegar o momento ótimo, mas vai num cenário Exato, mais seguro. exato. Então, Trend is your friend. exato, exato. Tem trade-offs ali para a gente trabalhar, mas é um pouco disso. A gente está diante de um pouco desse cenário. Então a gente tem visto o trade eleitoral começando a fazer sentido, mas não é o que a gente vem fazendo em termos de recomendação e de estratégia, né? Tá A bom. nossa cabeça de estratégia ela está muito ainda faz o certo pelo certo que está indo bem porque o investidor estrangeiro está ajudando. Em 1986, quando eu fiz o meu cursinho lá para virar operador de pregão, a gente estudava que o índice Bovespa, né, foi criado em 1968, pegaram 100 unidades monetárias da época e distribuíram entre as principais ações. Durante muito tempo, o índice Bovespa funcionava quase como se fosse um termômetro da economia. O tempo veio passando e tem uma crítica aí no mercado de que ele não tem mais E esse, definitivamente não tem mesmo. né, não tem mais essa percepção. Então eu particularmente fujo um pouco dessa pergunta que eu vou te fazer, mas eu tenho que fazer em linhas gerais. Se a gente fosse generalizar bastante, você diria então que a bolsa está barata. Então, em múltiplos, se a gente olhar na série histórica e olhar o comportamento dos earnings que a gente tem, eu acho que está barato. Porque a gente está negociando aí 8,2, 8,3 vezes, a gente tem a média histórica por volta de 11, então tem um desconto para você capturar olhando todo esse movimento. Então, de fato, Em linhas em gerais, linhas gerais, a gente tem genericamente, a com gente tem todas as ressalvas que cabe aí, né? é, Vai e- lembrar que o OGX fazia parte de Bovespa, né? exato. E a gente tem que extrair Petrobras e Vale, né, a Itaú eventualmente por conta do quanto eles contaminam, etc. Mas vamos falar dos earnings rapidamente aqui, que eu acho que isso é importante, né? Passou a temporada de resultado do segundo tri, é, 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 e
Essa foi a melhor temporada de resultado da nossa avaliação lá na XP nos últimos 3 anos. 57% da nossa cobertura tiveram seus resultados, seus lucros acima do esperado. Isso é um ótimo número para uma realidade onde a gente tem um custo de capital muito elevado, né? e uma economia que ela está sendo motivada, está certo que ela está crescendo para caramba, 2, 2,5%, mas ela está sendo motivada muito por estímulos. Sim. Assim, você tem pouca ciclicalidade de economia real e muito estimulada por demanda agregada. Os planos de governo, Minha Casa Minha Vida, PAC, crédito consignado privado, a reforma do IR, que está certo que não entra na conta agora, mas também já gera um buzz, desemprego baixíssimo. Então, e ainda assim, as empresas estão entregando ótimos resultados, passaram de ano e isso surpreendeu a gente. Então, quando a gente vai olhar o preço sobre o lucro, o preço até que está andando agora. Mas a gente olhar esse lucro, ele está crescendo, o que significa que a gente está diante de uma realidade que a gente está em máximas históricas absolutas, com o lucro que começa a dar sinais de melhora, portanto, mesmo subindo, a gente está barato. Porque a gente está tendo uma previsibilidade do lucro. A gente está em máximas históricas absolutas, mas muito atrasado, né? Pré-pandemia, as projeções eram de ter um Ibovespa 150 mil pontos. Né? Total. Estou falando de 5 anos atrás. Total. Né? Então, por isso está barato. Porque se eu não tivesse a estimativa de que no primeiro e no segundo trimestre do ano que vem já estivesse incorporada essa queda de juros e, portanto, melhora nesses múltiplos, se eu não tivesse isso, talvez eu diria que a gente estaria próximo do que seria neutro do nosso mercado. Do justo. Pô, recuperou, já precificou essa melhora de resultado e estamos bem. Mas a gente está vendo... Quer dizer, se está ganhando dinheiro com esse nível de taxa caindo... Imagina caindo. Então, a gente tem essa expansão e que está indo aí. Então, eu tô indo ainda na sua primeira pergunta. Então, ele está barato? Tá barato, porque eu estou vendo uma melhora ali na frente. Mas agora vamos incorporar o trade eleitoral, vamos incorporar o que a gente está vendo mais à frente ainda, não apenas de forma racional os números. Né? Hoje a gente tem um juro real que está muito elevado, que é o contrário da Bolsa, que subiu bem. O juro real que deveria cair para acompanhar a alta da Bolsa, ele está lá em cima ainda. Então, se te olhar pela referência NTNB 2035, 2030, ele está pagando 7,5, 7,7, e ele não cedeu. Né? O que faz, inclusive, com que esse prêmio de risco da nossa Bolsa, em vez de subir, para atrair recursos para a Bolsa em detrimento da renda variável, esse Equity Risk Premium está caindo. Hoje ele está em 4%. E ele está no nível mais baixo desde 2021. Então, filho, então você está se contradizendo. Está barato, mas o Equity Risk Premium está dizendo que não tem prêmio. Espera lá, então, porque o que eu estou querendo dizer é que esses níveis altos de taxas de juros reais impõem limites para o crescimento do nosso mercado. Em outras palavras, para que a gente saia, essa conta a gente fez recente, né? Se a gente sai de uma NTNB hoje pagando 7,5, 7,7, vai para 5,5, pagar o IPCA mais 5, 5,5, a projeção da Bolsa sai de 150 e vai lá para os seus 170, 177. Né? Que seria assim, uma convergência para uma banda alta da média, se a gente for para pensar, né? A gente já começa a ir para cima da média, próximo do seu primeiro desvio superior, né? Para cima, desvio positivo, em vez de ser negativo, positivo. O que é ótimo. Só que a pergunta que a gente se faz agora, e essa é uma pergunta bem honesta e legítima, é se a gente bate o CDI de hoje para essa bolsa de 170 no período. Porque, e é uma pergunta sincera, porque o juro real caindo, você ainda tem outras dificuldades pelo caminho e talvez essa expansão de resultados não seja tão violenta quanto a gente imagina. E aí, vamos precisar de um trade adicional, de um estímulo adicional. Um trigger. Um trigger que somente, talvez, a eleição vai dar para que a gente arranque esse resultado e as coisas realmente vão lá na frente. Porque, no final das contas, a economia
É sempre expectativa, né? Total, E o total, mercado não fica de braços cruzados esperando as coisas total. acontecerem. O Então, mercado se antecipa, né? agora que o nível da nossa fala aqui foi lá em cima, deixa eu trazer esse dado aqui, né? O que a gente já percebeu através do positioning é que muitos já foram na frente, estão comprados numa posição relativa. Então, quando a gente vai olhar esses papéis de primeira linha da bolsa, eles já estão mais ou menos No preço, precificados, tendo essa estimativa de melhora à frente por resultados. Então, dentro daquilo que é previsível, que está na palma da mão, que é possível modelar e que está dentro da máxima capacidade nossa de modelar e olhar a expectativa à frente, eu diria que hoje esses papéis de primeira linha estão no tá no preço. preço. Mas está vindo o dinheiro. A gente quer... Por quê? Porque as taxas de juros vão cair, tem uma mudança de regime ali na frente. Bom, aí você tem que ir para o papel de segunda linha. Talvez você não vá priorizar tanta qualidade em detrimento de resultado, porque você está indo para uma segunda linha. Ou, às vezes, eventualmente, como a gente já viu em alguns casos, até terceira linha. Papéis com nível de endividamento alto, com algum questionamento de entrega de guidance, mas também estão andando. Por quê? Porque você já tem que começar a trazer para a conta alguma expansão adicional além daquela racionalidade econômica modelada. A gente está exatamente hoje com essa bolsa aí pipocando de 143 mil pontos nesse cenário. E aí me faz entender que quem está dentro não vai largar o osso. Já apostou, vai proteger, porque, afinal de contas, a volatilidade implícita que está baixa Permite privilegia você se proteger sem um de custo forma barata. ser um custo muito grande. De O seguro forma- tá barato, né? O seguro está barato. Exatamente. E quem está fora tem que aproveitar as quedas. Tá na hora de aproveitar as quedas. Porque assim, se você não fizer isso... Se você não entrar num cenário onde existe uma possibilidade de mudança, mas que anterior a isso você tem a segurança dos resultados que estão sendo entregues, vai esperar o quê para entrar, né? Exato. E aí, porque se for também esperar um momento ótimo, já vai pagar um preço mais caro e provavelmente esperando o preço ótimo já vai estar dando saída para Exato. quem se Já vai antecipou. deixar dinheiro na mesa. Já vai deixar dinheiro na mesa. Então, tem uma frase de impacto, eu falo muito isso nas minhas palestras, estava recentemente agora em Porto Alegre, tenho repetido isso e provavelmente eu vou repetir isso para frente. Hoje, para mim, o errado é não ter renda variável no portfólio.